Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui de volta pra gente voltar a fazer nossos vídeos sobre Londres, né? Assuntos relacionados a Londres. E quem acompanha meu canal sabe que meus filhos estavam aqui comigo, eles vieram passar um mês de férias. E eu tive muitas perguntas sobre a viagem deles. Muita gente perguntou: Dani, eles foram sozinhos? Como que foi o processo? É perigoso? O que que você acha? Até porque tem muitas pessoas né, que eu conheço que moram fora do Brasil e que os filhos estão no Brasil. Gente, eu estou em Londres fazem 8 anos e foi a primeira vez que eles vieram para Londres. Por quê? Porque antes eles eram muito pequenos e a gente ficava com medo deles virem sozinhos. E eu preferia, nas férias, sempre eu ir para o Brasil, pelo menos 2 vezes por ano eu vou ao Brasil. Porque também eu aproveito e vejo minha família, fico com eles lá. Meu ex-marido achava que o clima aqui muito frio podia prejudicar eles. E eles muito crianças, né? Eu tenho uma filha de 15 e um filho de 12. Então, há 8 anos atrás, eles eram bem novinhos. E a gente nunca chegou a um acordo, apesar de a gente ser super amigos, né? A gente nunca chegou a um acordo que as crianças poderiam vir para a Inglaterra passar férias aqui. Mas a minha filha fez 15 anos em agosto e eu tinha prometido a ela que nos 15 anos dela ela iria ganhar uma viagem para a Inglaterra, que ela queria muito conhecer Londres. E, gente, eu vou falar, um dos meus sonhos era trazer os meus filhos aqui, porque eu queria muito mostrar para eles o que que é a Europa. É muito diferente do Brasil, tudo, né? Então eu queria muito mostrar esse país para eles e graças a Deus, Deus me proporcionou essa alegria de eu ter ficado um mês com eles aqui, eles participando do meu dia a dia, a gente passeando e eles gostaram bastante. Bom, mas voltando ao assunto do vídeo, que é, né, como foi todo o processo. Eu comprei a passagem da Melina, eu acho, da Melina e do Bruno, né? Eu acho que foi em junho. Eu comprei a passagem deles, foi quando que meu ex-marido falou, tudo bem, eles podem ir. Então eu comprei a passagem deles para eles virem para cá. A partir de junho eu comecei a pesquisar tudo. O que, que acontece? Os meus filhos eles também têm passaporte europeu, mas para sair do Brasil, você mesmo tendo passaporte europeu, se você for brasileiro, tá lá com, né, a mãe tá aqui, viajar desacompanhado, você não sai com passaporte europeu, você tem que sair e entrar no país com passaporte brasileiro, tá? Então, eu fui no consulado brasileiro aqui, fiz uma procuração para o meu ex-marido, dando total poderes para assinar qualquer autorização para os meus filhos. Eu mandei essa autorização para o Brasil. Com essa autorização, o passaporte, meus filhos eles já tinham tirado o passaporte quando eu vim para a Inglaterra, porque nossos planos eram deles virem, né? Mas as coisas mudaram. E o passaporte, como eles são menores, o passaporte só tem validade para 5 anos, tanto francês quanto brasileiro. Então, os dois passaportes deles estavam já vencidos. Com essa procuração minha, o meu ex-marido ele foi na Polícia Federal e tirou o outro passaporte para as crianças, porque teria que ter eu e ele lá, mas ele assinou por mim, porque eu mandei essa procuração. E o passaporte francês eu tive que mandar uma procuração também. Eu fui na Embaixada da França aqui em Londres e mandei uma procuração na qual o meu ex-marido também seria responsável para tirar o passaporte francês, sendo que eles tiveram que ir ao Rio de Janeiro para tirar. Eu sou de Vitória, porque Vitória não tira mais o passaporte francês. Então, depois que ele fez todo esse processo, a própria Polícia Federal hoje ela te dá você não precisa mais ir em cartório, pegar autorização para viagem, tá? A própria Polícia Federal, ela te dá uma folha. Como eu tinha mandado a procuração, ele pôde assinar por mim e por ele, porque normalmente é o pai e a mãe que assinam para a criança viajar desacompanhada. Então ele assinou essa folha dizendo que as crianças estariam vindo para Londres desacompanhadas, que foi o que ele apresentou no aeroporto. Gente, quanto à viagem deles, eu escolhi a TAM para eles viajarem para Londres. Não tenho nada a reclamar. Eu paguei, acho que foi 62 libras para ida e 62 libras para volta, um serviço de acompanhamento para os meus filhos. Por quê? Porque eles nunca tinham feito uma viagem internacional.
eles são a Melina já não é considerada assim de menor na viagem, que ela tem 15 anos, mas o Bruno, como tem 12, ele ainda é considerado de menor. Então eu paguei esse serviço de acompanhante que sairia desde Vitória até Londres, desde Londres até Vitória. Só que na vinda, o meu ex-marido ele foi até o Rio com as crianças, chegou no Rio. Quando você faz o check-in tudo, você paga essa taxa, mas você tem que reservar antes essa taxa, tá, gente? Não adianta chegar na hora no aeroporto e falar que é esse serviço, não. Esse serviço você tem que reservar juntamente com a sua passagem. Eles têm um prazo mínimo que você tem que fazer isso. Então, chegou no Rio, pagou a taxinha, ele entregou os funcionários da TAM, os funcionários levaram eles para uma salinha, depois coloca eles dentro do avião. Chegando aqui em Londres, eles também tiraram do avião, entregaram na minha mão e eu tive que assinar um papel que eu estava, mostrar meu passaporte, né? Provar que eu era mãe deles, porque no papel tem quem vai buscar. E eu assinei esse documento e eles me entregaram as crianças aqui. E ontem, quando as crianças foram, a gente fez a mesma coisa. Eu paguei a taxa aqui em Londres e as crianças chegaram no Rio de Janeiro. Eles pegaram as crianças, pegaram as malas, levaram para uma salinha e embarcaram no voo para Vitória. Então não é nem um bicho de sete cabeças, não é complicado, mas vou falar que eu fiquei com o coração na mão, porque até você saber que seus filhos estão lá em casa, salvos, são e salvos, você fica assim, né? Essa noite eu nem dormi, gente. Hoje é segunda-feira, dia 21. Para quem não sabe, meus filhos foram embora ontem, tá? Eu fiz um vídeo assim de. A gente fez um vídeo de despedida que eu ainda não sei se eu vou postar, porque eu não digo despedida, eu digo um até breve, né? Porque a gente falou até breve. Se Deus quiser, daqui uns meses eu também vou estar no Brasil e a gente vai decidir o que vai fazer, se eles vão estudar aqui, se eles vão ficar no Brasil pelo menos mais um ano. Eles estão com muita vontade de me estudar inglês, mas isso ainda não é nada certo. Isso é uma coisa que eu tô vendo também, porque é complicado, né? Quando você se separa e o meu ex-marido, ele também é apaixonado pelos nossos filhos, né? Então, é bem difícil, né? Porque uma tá em Londres, um tá no Brasil, os dois querem estar com as crianças, é complicado. Mas a gente, com um jeito, a gente vai resolvendo isso, como a gente fez até hoje, né? Mas o que eu vim falar mesmo no vídeo é sobre esse serviço, né, de viajar sozinho. Claro, olha, por exemplo, eu não aconselho, se você tem um filho muito pequeno, trazer ele, se for só para passear, muito novinho não, sabe? Eu acho que ele não vai aproveitar tanto. Eu sei que tem às vezes mães aqui que não podem sair do país por questão de documentação, tudo, então tudo bem. Mas no meu caso, que eu tenho documento, eu posso sair, entrar na hora que eu quiser e eu tô sempre no Brasil, não é aquela questão deles virem, não era porque, ai, tô morrendo de saudade da minha mãe, não, porque eu tô sempre lá. Mas a questão é que eu queria que eles conhecessem Londres, né? Só um minutinho, gente. Então, voltando, a questão é que eu queria muito que eles conhecessem a Inglaterra, esse país que eu vim, que eu me apaixonei, né? E eles amaram, gente. Eles amaram. A gente andou muito aqui, a gente passeou muito. Vocês acompanharam algumas coisas pelo vlog. Não dava para ficar filmando tudo, porque senão você acaba não aproveitando muito com eles. Mas eles se apaixonaram pela Inglaterra. Eles foi assim, é incrível como um adolescente, né? Não vou nem falar mais criança, né, que é 15, 12 anos. Um adolescente nessa idade tem a facilidade para falar inglês. O meu filho, ele falava bastante coisa em inglês. Eu acho que é porque ele joga muito PlayStation 3 e eu mando todos os jogos em inglês para ele. Então, muita coisa ele sabia já as palavras. A Melina, ela ficou mais tímida para falar, mas o Bruno, assim, ele ia, ele pedia, ele fazia, sabe? E é engraçado. E o bom, eles vendo televisão também, eu percebi que eles entendiam muita coisa, a Melina entendia muita coisa vendo televisão. Às vezes eu chegava, eu até esquecia, né, que estava em inglês, falava, o que aconteceu, filho? Aí ela contava, entendeu? E realmente era aquilo. Então, com algumas palavras que eles sabiam, eles já iam pescando o que estavam falando. Então, eu acho isso bem legal. Eu acho que se você também tem um filho que quer mandar para aprender, para fazer intercâmbio, essa idade é ótima, porque eles são super fresh, né? Não tem problema, não tem coisa. Então, por isso que falam que às vezes a criança vem fazer intercâmbio, fica 6 meses ou um ano, o adolescente,
E eles saem daqui mesmo falando inglês, ou francês, ou alemão, whatever, onde eles estiverem, né? Então, foi isso aí o vídeo que eu queria fazer, porque muita gente me perguntou como foi para eles viajarem sozinhos, se tem perigo. Olha, gente, eu acredito que não tem perigo nenhum se você pegar uma boa companhia aérea. Eu acho que a TAM é uma boa companhia aérea, né? Uma das maiores do Brasil. A princípio eu tinha pensado deles virem de British Airways, mas depois eu desisti, porque, não sei, eu queria uma companhia brasileira que eles estivessem perto de. Eu sei que da British tem a tripulação fala português para os voos no Brasil, mas eu preferia ainda que eles viessem pela TAM. Graças a Deus deu tudo certinho. E espero que breve eles estejam voltando. E eu também esteja indo, lógico, né? Primeiro eu devo ir para o Brasil, não sei, no meio do ano, com certeza. Mas graças a Deus deu tudo certo. E quem tiver a oportunidade de dar uma viagem dessa para um filho. A minha filha de 15 anos, ela não quis festa, ela escolheu a viagem. Claro que eu não ia trazer só ela, também trouxe meu filho, né? Não tinha como trazer só um e não trazer o outro. E eu acho que foi uma super oportunidade para eles. A gente não sabe o dia de amanhã, não sei se eu vou estar aqui, a gente nunca sabe. Então, a gente tem a oportunidade, tem que aproveitar logo. E eu acho que eles gostaram bastante. Eles aproveitaram muito essa viagem. Como diz meu marido, Max, acho que vai ser uma viagem assim, inesquecível, que vai ficar para sempre na memória deles. E eu estou super orgulhosa de mim mesma, de ter conseguido proporcionar isso para meus filhos, porque era um desejo muito grande que eu tinha. O meu irmão já veio aqui, minha tia, meu tio, mas os meus filhos ainda não tinham vindo por causa desse problema. E tem gente que fala, por que você não foi no Brasil buscar eles? Gente, porque eu não tenho dinheiro para pegar uma passagem lá no Brasil, buscar eles, trazer, depois levar no Brasil. A passagem é cara. Nessa época de dezembro eu paguei 1.000 libras cada passagem, tá? Que dá em torno de 3.000 e poucos reais, né? E os dois foi quase 7.000 reais que eu gastei nessa viagem deles, só de passagem e autorizações e viagem para o Rio para eles tirarem o passaporte francês. Então não é barato, não é barato, eu sei que não é, mas eu acho que foi um bom investimento para a festa de 15 anos dela. Eu acho que ela ficou bem feliz. Eu acho que eu consegui proporcionar realmente o que eles queriam. Então é isso o vídeo de hoje. Eu não sei ainda se eu vou colocar o vídeo da despedida. Eu nem passei pro computador ainda. Mas se eu colocar em breve vocês vão ver aí. E as crianças já chegaram no Brasil, já tá tudo bem, graças a Deus. E eu que tô aqui com o coração na mão, né? Já morrendo de saudade. Ontem eu chorei muito na hora que eles foram. Eles pediram para eu não chorar, eles não choraram, eles foram fortes, gente. Eles não choraram no aeroporto, porque eles sabem que eu não tava muito bem. Mas depois que eles foram, nossa, eu desabei, sabe? Mas hoje eu já tô mais calma, porque a gente já vive assim já tem um bom tempo. E acho que a gente tem que entregar a vida na mão de Deus, né? As coisas também não são sempre como a gente quer, né? Mas eu tô bem orgulhosa de ter conseguido proporcionar isso para eles. Sei que eles estão felizes, o pai deles está muito feliz deles terem vindo também. E eu acho que assim, conversando a gente se entende. E, como eu digo para vocês, se você tem um sonho, corre atrás, porque é só sonhando que a gente alcança o que a gente quer. Então, beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.